Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje, nosso vídeo de número 224. Então, já começa deixando aquele joinha, aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo, esse link lá nos seus grupos com a galera, para compartilhar aí o conhecimento e trazer mais gente aqui para o meu canal, para acompanhar a gente durante esse ano aí de 2025, né? Não esquece também aí de se inscrever se você não é inscrito e de comentar, nem que seja aquele comentáriozinho só para dar uma engajada aí e me ajudar. Mete o hashtag 224, bora para cima, seja lá o que for. Beleza? Bora dar uma olhada nas questões de hoje. Hoje teremos 3 questões da prova da EBSER, né, lá da Universidade Federal de Sergipe. Como a gente vai ter aí concurso da EBSER esse ano, botei aí já um videozinho com questões de EBSER e 3 questões, porque são questões facinho, que eu tenho certeza que você vai acertar, e se você não acertar, você vai aprender e não vai esquecer mais, e vai cair lá na prova, e você vai lembrar disso, e vai vir aqui comentar me agradecendo, beleza? Então, ó, prova de 2016, concurso para terapia intensiva na EBSER. Quando o fisioterapeuta ajusta na ventilação mecânica invasiva o modo ventilação controlada pressão, famoso PCV, e os ciclos não têm interação do paciente, a ciclagem é feita. Então, como que é feita a ciclagem, a transição da inspiração para a expiração em PCV, quando não tem a interação do paciente, né? E diga-se de passagem, mesmo se tiver interação em PCV, a ciclagem vai ser sempre a mesma, né? Porque ciclagem é ciclagem, né? Diferente de disparo, que podem ter diversos tipos. Então, como que é a ciclagem em PCV? É a tempo, a pressão, a fluxo, volume controlado, sensibilidade? Então, a sensibilidade não é porque é o disparo, né? Volume controlado, volume é a ciclagem do modo a volume. Quando atinge o volume pré-determinado, ele cicla. Ciclagem a fluxo é do modo PSV. Quando dá uma determinada porcentagem do pico de fluxo inspiratório, ele cicla. A pressão é dos modos dos modos não, na verdade, se você olhar, por exemplo, para o Bird Mark 7, ele é um ventilador que cicla a pressão, que quando atinge a pressão que você programou, ele cicla. Né? Diferente dos outros ventiladores no modo pressão controlada, ele não cicla quando atinge a pressão. Quando que ele cicla? Quando atinge o tempo pré-determinado. Por isso que lá em pressão no PCV, modo pressão controlada, você ajusta a pressão inspiratória, ou ΔP, e o tempo inspiratório, porque é o tempo pelo qual vai ser aplicada aquela pressão na inspiração, e a hora que acaba o tempo que você programou, ele muda para a fase expiratória, ele cicla. Então, o PCV cicla a tempo. Vamos ficar aqui com a letra A, então, e olhando o gabarito, letra A. Bota aí um certo e você mais um ponto para sua vaguinha aí. Segunda questão. O entendimento do funcionamento dos modos ventilatórios é essencial para a compreensão do início e fim do ciclo respiratório. Os critérios de finalização da fase inspiratória dos modos ventilatórios, volume controlado e pressão de suporte, são respectivamente. Então ele quer saber assim, ó, os critérios de finalização da fase inspiratória, ou seja, ciclagem, né, transição da ins para ex, dos modos volume controlado e pressão de suporte são respectivamente, inclusive acabei de falar na questão anterior, né? Se você prestou atenção, você já sabe responder antes de eu mostrar mesmo as alternativas para você, né? Então, ele quer saber ciclagem de volume controlado e pressão de suporte. Modo volume controlado cicla a volume, quando atinge o volume pré-determinado. Então, ó, não é fluxo e nem é tempo. Mas, ó, ainda sobrou 3 alternativas. E pressão de suporte, né? Como que cicla a pressão de suporte? Ele cicla a pressão? Não. Ele vai chegar na pressão que você predeterminou e vai manter até chegar no critério de ciclagem. Não cicla porque atingiu a pressão. Cicla a tempo ou a fluxo? Então, a tempo não é. A tempo é no PCV, na pressão controlada, que tem que chegar no tempo inspiratório que você programou. Então, PSV ele cicla a fluxo. Então, você tem um determinado pico de fluxo e quando ele chega aqui, ó, que eu estou fazendo um gráfico de fluxo, tá? Para quem não reconheceu. Então, aqui a gente tem o pico de fluxo inspiratório e quando ele chega aqui, ó, numa determinada porcentagem desse pico de fluxo que você programou, ele cicla. Então, ficaremos aqui com a letra D, volume controlado cicla volume e PSV cicla a fluxo, porcentagem do pico de fluxo inspiratório. Olhando o gabarito, letra D,
mais um certo, mais um pontinho aí na sua prova, né? Trazendo você mais perto da sua vaga. Terceira e última questão de hoje. Paciente de 28 anos, admitido no pronto-socorro do hospital com queixa de falta de ar súbita, estava sob oxigenoterapia e no aguardo do exame de raio-x. Na avaliação fisioterápica, melhor, fisioterapêutica, tá? Não fisioterápica. Observou-se expansibilidade torácica assimétrica reduzida à direita. Então, estava expandindo mais à esquerda e menos à direita. Percussão timpânica. Então, quando a gente fazia percussão, tinha a percussão timpânica à direita, ou seja, tinha mais ar à direita, apesar de estar expandindo menos. Já tá aí as dicas, né? E som respiratório abolido à direita. Então, não tinha som pulmonar à direita. Ao analisar o raio-x, observou-se presença de hipertransparência à direita e ausência de trama vascular na mesma região. A hipótese diagnóstica para esse paciente é, então, no raio-x, hipertransparência à direita sem trama vascular. No exame físico, expansibilidade diminuída à direita, percussão timpânica à direita e som abolido. O que é isso? O que tem todas essas características? Né? É pneumonia? Não, porque pneumonia teria um som mais maciço. O alvéolo está preenchido de líquido, fluido, seja lá o que for que tem ali que está produzindo na pneumonia e não ar, né? Enfisema pulmonar? Não, porque não tem aquelas características do raio-x que ele comentou. As características clínicas ali também da avaliação física, nem todas são de enfisema. Asma? Também não. Asma bilateral é igual, né? Asma é uma doença bilateral, uniforme, não vai pegar só um lado, né? E a telectasia também teria um som timpânico e não teria hipertransparência, teria hipotransparência. Sobra aí, né, o nosso velho e bom pneumotórax. Então aqui, ó, características claras do pneumotórax, né? No raio-x, hipertransparência do lado acometido, com ausência de trama vascular, quer dizer que aquele pulmão não está expandido. Expansibilidade assimétrica diminuída do lado do pneumotórax, percussão timpânica, porque tem ar, mas está fora do pulmão, então fica timpânico, porque tem muito ar, mais ar que tecido, e som respiratório abolido à direita, porque não está tendo entrada de ar ou está tendo pouca entrada de ar naquele pulmão. Letra B, no gabarito, letra B, coloque aí mais um certo. Não esquece também de colocar um joinha nesse vídeo, curtir, não esquece de compartilhar clicando na setinha que tem aqui embaixo, manda lá nos seus grupos esse link, pede pra galera vir assistir aí. Inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito, indica para alguém vir se inscrever aqui, acompanhar os vídeos com a gente e comenta aí alguma coisa, nem que seja só para dar uma engajada. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!